Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá Sérgio, Então, Paulo. Olá aos nossos ouvintes e às pessoas que nos acompanham no YouTube. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa ainda sobre as questões dos filmes, séries e imprecisões históricas. Do rigor. O rigor é a falta dele. Ou Sim. como eu pus num post, o patético. Sim. Talvez seja um pouco duro, mas há algum patético. E eu no último programa iniciei com o Gladiador, porque foi um filme premiado, e neste tenho que começar por outro filme premiado que tem coisas que não são muito corretas, que é o Braveheart. Então diga-me lá, o que é que... Portanto, o William Wallace tinha a cara pintada como os celtas pintavam. Não se pintava a cara daquela forma. Os escoceses não pintavam aquela cara. O William Wallace e a sua tropa usam quilts que só se usam no século XVI, e aquilo passa-se no século XIV. E há lá uma imprecisão, porque há uma rainha, que é a Isabel. Não as Isabéis. Não as Isabéis, é uma outra Isabel. Isabu. E o seu filho Eduardo III, que são os grandes inimigos do William Wallace, que na altura em que se passa o filme, ela ainda tinha 10 anos e o filho não tinha nascido. Portanto, e também foi daqueles filmes premiados, fantástico. Ou seja, logo em conteúdo está ali uma carrada de disparates, sim. literalmente. O Mel Gibson está todo mal. Só a figura de Mel Gibson está toda mal. Cara pintada, o kilt, até a espada deve ser incorreta. E depois há ali uma coisa muito engraçada. Eu tenho que confessar perante os nossos amigos que nos ouvem e veem que a Idade Média, e nós vamos falar da Idade Média, não é propriamente a minha praia. É o período romano, que deves ter notado. E o Paulo foi a vítima que teve que levar aqui com Roma até dizer chega. E depois do século XVIII para a frente. O que não quer dizer que eu não vá lá. É uma coisa que... O Braveheart também fui ver. Primeiro é que o que eu vou dizer vem das críticas que vêm do que circula e não são propriamente aquelas críticas. Também tento ver com... Porque também é muito fácil criticar e fazer bem. Também os erros que cometem são uma forma de não cometer erros. É quando não se faz as coisas. Mas também há coisas que são responsabilidades e pronto. E o Mel Gibson, quando deu para realizar... Para ser realizador, sai-se com o Braveheart e sai-se, por exemplo, com A Paixão de Cristo, que o filme é chocante, só que esfolam o pobre do profeta como um coelho. Sim, aquilo é gore. É gore. Mas pelos vistos, até é recomendado uma certa contenção quando se vê um certo... Como é que se diz? Discretion. Sim. No caso do Braveheart, a espada. Eu comecei por ler, não sou eu. Comecei por ler que aquele tipo de espada não era o que ele usaria. Aquela espadalhona enorme, que depois acaba no fim espetada no chão. Depois há ali coisas, mas isso aí já... sabe que eu compro muitas revistinhas credíveis. Eu já falei aqui de algumas, a Histoire et Bataille, a Military Illustrated, que são revistas que não são de divulgação, onde escrevem pessoas artigos que escrevem, por sua vez, em livros de fundo de boas editoras inglesas, francesas ou americanas mesmo. Os americanos têm uma excelente produção de história militar. Pode não ser no cinema, mas a nível da produção, de estudo, são muito bons. O exército, quando eles se encontram, que eu não sei se é a batalha de Bannock, não é Bannockburn. Não, a batalha é da ponte... não me recordo. Aquela batalha que lá é... Sim, que, aliás, o sítio é muito pouco... não é muito clarificado. Vemos uma imensa mole de escoceses. Todos com um humor típico escocês, com uma variedade de armas muito estranha. Até andava lá um irlandês meio lunático.
e formam assim uma falange, uma hoste, num quadrado. Do outro lado, vemos o exército inglês, do Longshanks, de pernas longas, a formar-se. E vemos a cavalaria a começar a formar, eu comecei a olhar e vi uma uniformidade que me parecia assim um pouco estranha. E depois vi assim um certo desacerto, eu digo que a Idade Média, Não, sim. mas a Idade Média difere muito, há uma certa tendência. Eu vejo isso nas feiras medievais, em que, seja século XI, XII, XIII ou XIV, É tudo medieval. é tudo medieval vestido da mesma forma. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é nada assim. Eu gosto, tenho que fazer esta referência às odaliscas. As odaliscas são profundamente medievais. Sim, as odalascas. Já viu alguma feia? Não. Não. As odaliscas. No mundo cristão. Ok. Pronto. Mas então, quando vemos no Braveheart, eu vejo a infantaria, a infantaria ok. Isso é uma coisa que vai entrar quando retornarmos aos programas sobre a vestimentária. É que acabou a infantaria na Idade Média? Não acabou nada. Nem a cavalaria é a principal força de combate e nem a infantaria desapareceu dos campos de batalha. Mas naquele filme, naquele contexto em especial, eu vi ali, por exemplo, aquele duque a quem o Braveheart corta a cabeça, com um atavío que me pareceu mais tardio que a época. Estava com um atavío, um bacinete e uma armadura que pareceram que estavam um bocado deslocados, porque não era anacrónico, era ao contrário. Uma coisa mais para o final do século XIV que para o início, porque quando é que se passa o Braveheart? No início do século XIV. Exato. De finais para o século XIII, um contexto da Escócia para o início do século XIV. E aquilo, o atavío com que ele me aparece, parece quase do período aos Barrota, 1385. Por outro lado, a infantaria e a cavalaria inglesa, quando carregam, com aqueles chapeau d'armes, parecia mais século XIII do que início do século XIV. Mas é o que eu digo, posso estar a incorrer num erro. Pareceu-me ali uma série de anacronismos. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é, quando a batalha se dá, os escoceses não formaram o seu típico... Quer dizer, não sei como é que isto escapou. Não formaram a típica formação de batalha escocesa, que é o Kiltron. O Shiltron, que lhe quiser chamar. Que é uma formação redonda. Sim. Não, temos aquela cena dramática em que vem a cavalaria à carga. Ainda por cima eles carregam... Pronto, a cavalaria... Vem aquele arquétipo da cavalaria medieval com a lança, porque aqui já não estamos a falar da lança de arremesso. Quer dizer, há lanças de arremesso na infantaria. Sim. Calma. E há outras formas de arremesso. É a lança couché, a lança deitada, que é presa por baixo do braço, que é para absorver o impacto. Portanto, ela ir. E não sair das mãos, quer dizer, às vezes vai ter que sair. Vemos a cavalaria, quem vê a cavalaria ganhar velocidade, tudo bem, vai a trote, vai a galope e depois carrega. E depois, no último momento, que é dramático, os escoceses tinham andado a fazer piques de madeira e levantam aquilo de repente. Mas eles estão formados num quadrado. Um imenso retângulo. Não fizeram a formação típica escocesa, que é o tal Kiltron, que é uma forma, lá está, é uma forma que a Escócia tem de rentabilizar aquilo que é o de melhor que tinha, que é tropas apiadas. A Escócia não é conhecida por cavalaria, pela sua cavalaria. Sim. Ao contrário da Inglaterra. Sim. A Escócia ainda hoje é conhecida pela sua infantaria. E já estas tribos e os clãs escoceses são conhecidos por combater maioritariamente a pé. Sim, porque Não estou a dizer que não têm cavalos. Mas é. Se nós andarmos um bocadinho a esgadanhar... O próprio terreno da Escócia é diferente da Inglaterra. O cavalo é mais um meio de locomoção na Escócia do que propriamente um instrumento de guerra. Porque é único. É aquela questão que quem vai às Ilhas Britânicas e chega à Escócia é incrível, porque toda a Albion é plana e depois chega ali e é uma coisa... Deve ser por isso, depois dá para um whisky. Exato. Não, mas o whisky é das Highlands ou das Lowlands? Não sei, desde que esteja bom. Não é? Ele é de algum lado. Temos que falar aqui no que eu sei que o Sérgio gosta, que é o cinema japonês. Não é o Último Samurai. Esse é para falar... Não é o Último Samurai. Esse é para zurzir indecentemente. Desculpa. É o cinema japonês. Cinema japonês, sim. E o que é que tem aí, assente? Que é do mesmo realizador. O da Akira Kurosawa? Algum não.
temos 2 filmes de referência, que por acaso são dos anos 80, mas o cinema japonês não. O cinema japonês, aliás, a primeira grande obra-prima, Eu lembro-me da Akira Kurosawa. que é Os Sete Magníficos, Sim, sim. que vai dar um western. Que o western é baseado nos Sim. Os Sete Magníficos, são aqueles 7 samurais que vão defender uma aldeia que está em defesa contra um shogun, um daimyo que oprime. Aliás, aqui é um filme, uma parábola sobre a liberdade e morrer pela liberdade. São 7 samurais que se sacrificam. O filme é de 1957. Sim. É esse. Não é dos primeiros filmes do Akira Kurosawa. O mestre Kurosawa filmou até mesmo sobre o esotérico, os sonhos do Akira Kurosawa, mas ele tem a flexibilidade, por exemplo, no Han, que é um filme que eu já vi imensas vezes, que é um filme operático, rigorosíssimo, que vai buscar o Rei Lear do Shakespeare. A luta pelo poder daquele daimyo é exatamente o Rei Lear, só não tem as falas shakespearianas. Sim. Não tem. O outro filme que eu refiro, que eles andam ali no início dos anos 80, que é o Kagemusha, também tem a ver com as lutas pelo poder no Japão. Os japoneses não conseguem aceitar a falta de rigor. Eles nunca fariam um filme, e agora então vamos a esse, eles nunca fariam um filme como O Último Samurai. Primeiro, porque está tudo completamente alterado. Nada daquilo. A revolta de Satsuma. Portanto, tudo aquilo é uma ficção. Não é um filme histórico. O Último Samurai é uma ficção. Sim, é. A revolta de Satsuma, que se dá por volta de 1175, 77. Quando nós vemos, o filme é passado à exaustão nos canais até da cabo, em vários. Quer dizer, há ali uma série de imprecisões brutais. Certo, aquilo é o período em que o Japão, de um momento para o outro, sai da idade feudal, entra na idade contemporânea com a dinastia Meiji. Sim. Ou seja, em 1860 os samurais passam a funcionários públicos. Basicamente, até é proibido o uso da espada em público. Ou seja, os shinkens, ou as katanas, ficam em casa. Era proibido, sim. Agora, ele tem bom senso, o imperador tem bom senso de não hostilizar, digamos assim, a elite daimyo, a elite samurai. Passa a expressão porque o samurai pode não ser um líder, pode ser um seguidor. Normalmente, quando não tem alguém com que seguir, torna-se num ronin. Ronin, sim. Pronto. Isso ainda vai ser motivo para um programa. Bom, Sim. com o tempo, já andamos a prometer o Japão há muito tempo. A questão não é esta. A questão é que há uma revolta do general Satsuma, que é uma casta de samurais, que é associado como uma revolta dos últimos samurais. Não é uma revolta contra o imperador. É uma revolta que tem contornos políticos da perda de estatuto dos samurais, porque o imperador foi talvez um pouco drástico a retirar-lhes o poder. Sim, mas E tem a ver com uma unificação imperial, que ela já existia, mas uma unificação imperial do Japão em moldes ocidentais. São as resistências. Mas por acaso é uma coisa que eu agora me estou a lembrar. Alguns samurais desse período que eram relativamente conhecidos e integraram, por exemplo, as forças policiais do governo Meiji. Exatamente. Então, e o que é que nós vemos no o Paulo e o Último Samurai? Vamos por partes. Quando vê o exército Satsuma, nós primeiro que vamos... já sei. Os ouvintes que me desculpem, lembrei-me agora. A batalha no Braveheart é Stirling Bridge. Stirling Bridge. Peço desculpa. Eu sabia que isto ia acontecer. Mas é assim, a idade não perdoa. Voltando outra vez Ao Último Samurai. ao Último Samurai, o que é que nós vemos? Vemos aquela gente toda com... Primeiro, as armaduras que eles tinham. Bem, pronto. As armaduras que lá aparecem, eu não sou propriamente especialista, mas como pratico artes marciais japonesas, alguma coisa vou tendo que ler, não é? Não é só chegar ali ao meu dojo e brandir o Yaito, que é uma réplica de prática de um Shinken, de uma espada japonesa, e pronto. Eu comecei a olhar para as armaduras, quando comecei a ver o filme, olha que armaduras estão... Parecem todas do século XI, XII, XIII. Exatamente. Quando a armadura japonesa, e eu não estou aqui a ser categórico, as pessoas me perdoem, às vezes eu tenho este modo incisivo de falar. A armadura japonesa... Os portugueses mudam muito o Japão
a chegada dos portugueses não vai só mudar o Japão no sentido político, porque o facto de termos deixado lá alguns arcabuzes, o Oda Nobunaga mandou replicar os arcabuzes e criou uma assimetria tecnológica em relação aos seus rivais, na unificação do Japão, que é a introdução da arma de fogo, que eles não a tinham. Sabiam o que era, mas não a tinham. Apanharam os arcabuzes portugueses, replicaram-nos, exatamente como eles eram, e aprenderam a usá-los e bem. E usaram-nos assim até 1860. Pronto. Não achas estranho quando vê o Último Samurai? Porque outra coisa que os portugueses levaram foi a influência da própria... Sim, da armadura. Da armadura. Há armaduras japonesas do século XVI e diante que em vez de ter o lacado que nós conhecemos por placas, o laminado, o lameler, não, são peitorais a replicar os peitorais que eram usados no século XVI e XVII. Os capacetes japoneses, temos capacetes japoneses que têm a decoração japonesa. Eu vou pôr imagens que é para provar aquilo que eu digo. Que são cópias dos morriões portugueses, adaptados ao gosto japonês. E em ferro. Porque o lacado, por vezes, não implicava o ferro. Implicava outros materiais que obstavam ao corte. Ou protegiam da estocada, porque também se pensa que a espada japonesa só corta. Não, a espada japonesa é feita para estocar. Sim. Também. E estoca e entra bem. Eu olho começo a olhar para o filme, se calhar o Paulo também começou a olhar para o filme, isto parece um museu de Tóquio, quer dizer, isto é sim. Nem uma arma de fogo. Não. Zero. Aqueles samurais não sabiam todos, que não todos arcos, nem um arcabuz, quer dizer. Estavam no século XIII. O exército japonês. Esse, curiosamente, as primeiras cenas que aparecem, que eles vêm com os capacetes cónicos, isso está correto. Sim. Vinham com uns mosquetes que carregar pela boca, isso está correto. Parte não é pior. O exército que está formado à espera deles no fim. Ok. As Gatlings eu dou de barato. E embora. É assim. Só se reparem, se virem o Último Samurai, quantos cavalos é que tem? Sim. Temos aquela cena em que chegam lá os últimos 30 samurais, estão duas Gatlings a fazer fogo a 600 tiros por minuto e só morrem os fulanos. Não é um cavalo. Não é um cavalo. Ainda bem. Neste momento é importante. Ainda bem, porque para Gaudi contente dos nossos amigos do PAN. Exatamente. E com todo o respeito. Exatamente, Nada contra. Nada contra. Mas realmente é curioso como é que há uma sarevada de bolas e os cavalos passam todos e... Quer dizer, há lá 1 ou 2 cavalos caídos. Sim, mas fizeram não é o suficiente para ser credível. Depois dá-se a ideia que são os Estados Unidos que estão a treinar o exército japonês. Mentira rematada. Quem são os conselheiros militares no Japão, no período Meiji, são alemães e prussianos. Sim. Isso é verdade. A figura daquele capitão americano, que é o Tommy Cruise, não é um americano. É um francês, na realidade. E depois vamos à última, à pérola sobre a pérola, não, a cereja. Ou seja, no sobre topo o do bolo. bolo. Ou a pérola em cima do toucador. Olha, qualquer coisa. Que é isto? O Satsuma, quando se rebelou, quando houve a rebelião de Satsuma, primeiro, não estavam todos vestidos a samurais, vou pôr as fotografias, tinham a versão... usavam uniformes do exército imperial japonês. Claro que tem aquelas... As pessoas vão observar que tem as japonesices. Tem assim uma certa decoração um pouco típica porque temos aqui uma mistura de culturas entre o que é o Japão e o que é o Ocidente que está a entrar. Não é? Tinham armas de fogo e tinham artilharia porque eles tinham tomado de assalto um arsenal perto de Tóquio. Ou seja, não percebe que eles tinham a honra de usar só a espada. O Último Samurai é para as pessoas que quiserem ver um filme para se entreterem, mas esqueçam se quiserem perceber o que é a última grande revolta do Japão. Acabou. É o filme, é daqueles filmes que eu posso dizer, podemos urzir à vontade, que é... Há desenhos animados mais interessantes. Sim. É incorreções, é falta de rigor a todo o nível. Todo o nível. No histórico, no contextual, na própria abordagem àquilo que é a revolta de Satsuma, portanto, aquilo deseduca. Agora vamos fazer novamente um salto para o Ocidente para falar novamente nos portugueses, em especial no que saiu recentemente, tem 1 ano, que é o Soldado de Milhões e as Fardas Azul Bebé. Pois é, eu realmente, eu vi o filme. Eu sei que se calhar as pessoas que fizeram o filme vão ver este vídeo. Se calhar que vamos todos parar ao tribunal. Eu não vou entrar
pela questão do dizer mal por dizer e da injúria e da difamação. Mas não compreendi o filme. Não compreendi o filme porque tentaram banalizar e... Vamos comparar com algumas realizações sobre a Grande Guerra que foram feitas pelos ingleses. Infelizmente não estreou cá um filme excelente, The End of Days, que mostraria como é que se faz um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. E nós, para fazer um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, realmente não precisamos ter muita gente. Basta fazer os planos certos com 50 metros de trincheiras e todo o resto não é assim tão complicado. Temos outros filmes, por exemplo, sobre a Primeira Guerra Mundial, extremamente rigorosos. Um deles é com Mel Gibson, mas não é de Mel Gibson, que é de 1981, que é o Gallipoli. Extremamente rigoroso. Conta a história toda do que foi o descalabro de 1915 do emprego dos australianos e neozelandeses contra os turcos em Gallipoli. As pessoas vejam o filme, vale a pena. Ainda o Mel Gibson era um jovem que tinha acabado de fazer, ou ainda ia fazer o Mad Max. Sim. Nem sei muito bem se cronologicamente já o teria feito ou não. Acho que o primeiro de Mad Max é de 79. Não. Acho. Pronto. Eu quando vejo o Soldado de Milhões, começo a ver... Primeiro comecei a ver os trailers e fotografias, etc. E quando vi as fotografias e vi as Lee Enfields, eu, olha, Lee Enfields, que era o equipamento standard na Flandres. E os capacetes Brody, pronto, não tinha o canelado, mas a verdade, pronto, também não é por aí, porque usámos o canelado, que toda a gente que julga que é o capacete canelado que é português, já falámos disso em programa, não é. É um modelo inglês que é exportado para Portugal e depois é tido como autoria inglesa e não é propriamente assim, mas depois acabámos por adotar o Brody inglês, porque realmente, em termos de proteção balística, era mais eficaz. Ou seja, os ingleses tiveram que nos dar tudo. E depois o sistema Mills. Que nós tínhamos um modelo, esse modelo, que é aquelas cartucheirinhas são as cartucheiras para os clipes da Lee Enfield, da SMLM K3, mas que parece-me que no filme não estão corretos. E depois a maneira como aquilo é posto. Porque, assim, quer passar uma imagem do exército português que não corresponde necessariamente à verdade. E é assim, não há desculpa. Sim, porque senão o que não falta é registro fotográfico do exército português na Flandres. E estão a fazer uma confusão entre o que é o sujo de trincheira, entrar numa questão que era a quebra da moral das tropas na Flandres. Estão a entrar a passar uma imagem construída, o que é muito complicado, de desleixo das tropas. Porque eu, a certa altura, quando vejo o fotograma, depois vejo o filme e vejo os soldados portugueses, primeiro, eu tentei perceber que uniforme era aquele. Azul bebê. Porque sabe, eram cinzentos. Cinzento azulado. Tinha uma gama de cinzento que foram fabricados em Portugal do modelo 1911-1913 e depois passaram a usar o modelo fabricado em Inglaterra, sim, que era o modelo inglês, mas para a cor mais ou menos cinzenta. Na Primeira Guerra. Para não se perder tempo, vão ver o programa sobre a Primeira Guerra, que até já está na nossa página, sim. E aparecem uniformes azuis bebê. Azul bebê. Eu até diria azul bem gerido homem, mas pronto, ficamos pelo azul bebê. Azul celeste. Que é bonito. Depois, o atavio, portanto, pôr o arnês das cartucheiras de uma forma... aí depois, com os dolmans assim abertos à rampa. Isso não era permitido. Isso é estar a dar uma imagem falsa do exército português na Flandres. Por exemplo, a questão do desleixo. O desleixo que é mostrado no filme é um desleixo tão propositado que é artificial. Quer dizer, não há um natural de quem está meses nas trincheiras sem se poder lavar. E é mostrado um desleixo quase mexicano. Desculpem-me o termo. Os dolmans desapertados, como se isso fosse permitido. É falta de oficiais, desculpem. A missão de manter um dolman apertado não é de um oficial, basta passar um cabo. Eu até acho que neste momento penso que não haja pessoas que tenham lutado na Primeira Guerra vivas.
Mas se isso acontecesse, acho que era um desrespeito para com eles. Aliás, a certa altura, quem é que estava com rigor? Eram os soldados alemães que estavam a atacar. Estavam com rigor? Não. Porque eu vejo os soldados alemães com pica d'alba e eles já deviam estar com o Stahlhelm de 1916. Mas Dá-se de barato. e depois, as armas não dispararam. Os disparos das armas, eu vejo as Lewis, as costureirinhas, foi pós-produção. Eu sei porque conheci pessoas que estiveram ligadas remotamente à produção do filme. Os uniformes, por exemplo, tiveram entregues a uma designer. Designers que percebem imenso de uniformologia. Vou dizer que não quero entrar porque eu posso estar a incorrer numa difamação, mas a verdade é que o resultado final não é propriamente muito rigoroso. E depois há ali outras coisas que não têm a ver só com a postura, com a construção artificial que eu vejo ali. Primeiro, o local, a Flandres. Quer dizer, vão filmar, vejo poeira. Aquilo era em abril. Abril na Flandres é lama. É inverno. Sim. É uma primavera, mas é inverno. Ainda por cima tinha sido um inverno. Eu vejo, há ali uma altura, um passeio difícil. Solitário do Soldado Milhões com a Lewis passada na em Marrakech. Mas estava ali pela plena planície do Ribatejo. Eu estava com medo que me aparecessem uma série de picadores com touros. Por engano. E depois a cereja em cima do bolo. É porque eu lembro da cena. Se a produtora achar que eu estou a dizer uma asneira, que se manifeste. Vejo 4 Lewis seguidas a fazer fogo, todas juntas. Ali usa uma metralhadora de apoio de pelotão. Portanto, deviam estar separadas com uma metralhadora ligeira. Aliás, aquela é uma metralhadora ligeira para se levar em avanço. Mas pronto, ali está no papel defensivo, está bem. 4 seguidas, em vez de estar separada por pelotões, só para ter o efeito. Havia uma série de imprecisões e agora o Paulo pode-me perguntar, havia necessidade? Havia necessidade? Não. Isto é porque o fazer bem e o fazer mal quando há orçamento, ou mesmo sem orçamento, a diferença é esta. 0. Sim. E eu pergunto, porque é que não conseguimos... Sabe qual é a única coisa que eu acho, considero, e agora vou ser mesmo duro, que está bem feita? É o filme que está em Alves Barrota, no centro de interpretação. Eu gosto. Foi feito cá. Vejam. Não é Alves Barrota, e há um promo no YouTube um bocado curto. O filme está bem feito. Está bem bom. É um filme que não é um filme, é um short. Um short, sim. Mas que está credível. E assim... É a primeira vez que eu vejo as imprecisões. Eu não vou falar de séries de algumas séries que vi para aí, portuguesas, que são spin-offs de licenças de séries estrangeiras, tipo Secretariado de Estado do Tempo, para não dar o nome correto da série, em que também vi algumas coisas que Deus-me livre. Pronto, me abstenho. Mas bem de antes, não. Temos outro caso. Temos um filme que até de um excelente realizador, um filme até esteticamente bonito, mas com uma imprecisão brutal numa coisa que é o Aqui del Rei. Que é a história exatamente da captura do Gungunhana, a questão do Dom Carlos e ali uma história de amor que mete o Mouzinho de Albuquerque o Mouzinho de Albuquerque, que é um homem da monarquia, é interpretado soberbamente por um homem da esquerda, que é o José Mário Branco, por acaso encaixa bem a figura. Agora, qual é ali isso é difícil das pessoas se aperceberem. Na altura em que isto ocorre, que é 1895, tinha entrado o plano de 1892 em que, para os oficiais, usava-se o chamado dolman de bacalhau, que era um dolman relativamente curto, que ficava muito mal a Dom Carlos, porque ele era um bocadinho pançudo. O dolman, como era curto, era um bocadinho... E chamava-se de bacalhau porque tinha um espaço de botões que começava no ombro e acabava a estreito, e chamavam-lhe o bacalhau, mas era para os oficiais. Os soldados usavam o dolman curto, mas com uma fiada de botões. Pronto, há lá uma cena, que é do recordo vagamente, o filme é dos anos 80, até entram atores franceses, e é um desfile que eu penso, não sei se é em Lisboa ou na Madeira, que é a chegada do Gungunhana, prisioneiro, para o exílio na Madeira, em que vem acompanhado, escoltado por tropas. Com bacalhau. Toda a gente, desde os oficiais até aos soldados, com bacalhau. E eu, olha que giro, foram todos promovidos, de mínimo alferes para cima, porque vêm com bacalhaus. As armas até estavam corretas, porque me pareciam campeonatos tchecos, que eram os modelos que se estavam eles. Mas quer dizer,
Ninguém foi capaz de ver um plano de uniformes tão detalhado como a 1892, que é detalhado. E onde já há registro E atenção, fotográfico também. As fardas para aquele filme foram feitas nas oficinas gerais do Departamento do Exército, que eu há uns anos estive lá e eles lembravam-se perfeitamente de ter feito as fardas para o Aqui del Rei. Paz. Não havia motivo. E não vamos culpar o Exército. Não. Porquê? Porque eu participei como consultor numa série de televisão chamada Garrett, chamei várias vezes atenções. Sim, atenções. Era atenções para aquilo, atenção para lá, sobre imprecisões de uniformes, imprecisões de material de guerra. No Garrett aparecem armas 1874. Bem diz um amigo meu que o Exército Liberal ganhou a guerra porque tinha armas 1874 que eram mais sofisticadas que as dos miguelistas. Claro. E eu questionando o produtor, porque é que estão aqui armas quando deviam estar mosquetes de pederneira, ninguém nota. Quer dizer, é isso que a mim, como historiador e que gosto de trabalhar no cinema, até que gostamos de ter um programa de rádio, Sim. a mim aflige-me quando se passa um atestado de minoridade mental à população portuguesa. Quem é que diz que ninguém nota? Sim. Se calhar não notam uns, mas é bom que comecem a notar. E agora as coisas... Aliás, a série começou a dar num determinado horário e foi passando para um horário mais tardio. Era da RTP. Me desculpem. Portanto, agora a responsabilidade é minha. Podem ir ao arquivo da RTP que ela está A lá. responsabilidade é minha, daquilo que eu estou a dizer. Sim. O desembarque entre o Mindelo e a Arnosa de Pampolido, quer dizer, eu vou-me tentar recordar, mas está alguém a dar espingarda, eles saem dos botes, que são botes barinos, em vez de ser batéis brancos de navio de guerra, não, são botes barinos, às cores, vêm com a pelária acima e estão-lhes a dar mosquetes. Olha que bom, quer dizer, se o exército miguelista convergisse para ali, eles davam-lhes a dar a distribuir as armas na praia. Vamos... E vamos ficar por aqui. Sim. O nosso desurzimento. Sim, vamos só fazer aqui umas pequenas... Não sei, a Régia está a dar ali um cheiro. Tá, Está a fazer exercícios com os braços. É para terminar, porque é importante também falar naquelas coisas que estão bem feitas. E, Sim. 1864, sobre a guerra dano-prussiana, uma série com 8 episódios, vale a pena. Aquilo, sim, é rigor. E os nórdicos começam a mostrar o que é ser rigoroso. E eu deixo outro desafio para fechar. O melhor filme de guerra que eu já vi até hoje, com poucos recursos, feito pelos finlandeses, sobre a Guerra de Inverno. Talvisota. Outra É o recomendação. nome, Talvisota. E o filme está inteirinho no YouTube. E é um filme de guerra credível e rigoroso. E feito por quem? Pela Finlândia. Portanto, E este do Dipolo. É feito penso que é feito com produção mista dinamarquesa e alemães. É para ver o que é bem feito. não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho, deixar o gosto. É sempre bom, nós ficamos contentes, não ficamos? Sim, agora com estes dois programas vamos levar poucas e boas, mas é assim, é bom sinal. Somos a tribuna, nós estamos preparados para tudo, já temos advogados e tudo. Exatamente. Nós somos pessoas que podem. Exatamente. Seja, Bom, sempre a considerá-lo. Portanto, a próxima vez que estamos no Tribunal de Primeira Instância? acho que sim. Vamos fazer uma hora de diários no Tribunal de Primeira Instância, era uma coisa bonita. Exatamente. No Palácio da Justiça, é bonito. É bonito. Aproveitado. Sempre a considerá-lo mais uma vez. Igualmente. Igual. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.